Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. Vamos continuar o nosso programa de literatura brasileira. Hoje falaremos do arcadismo. Relembre comigo, nós já vimos o quinhentismo, cuja expressão maior é o Padre Anchieta, passamos pelo barroco e conhecemos a figura do Gregório de Matos Guerra, o famoso Boca do Inferno, e hoje é a vez e a hora do arcadismo, cuja expressão maior é o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Preparado, então? Vamos ao ritual de todos os movimentos literários. Você tem que saber a extensão do período. Aqui no Brasil, o arcadismo foi de 1768 até 1836. Lembre que 36 é o início do romantismo aqui no Brasil. Portanto, estamos diante do último período da literatura colonial. Outros nomes que podem aparecer numa prova de literatura significando arcadismo. Olha, pode ser setecentismo, na sequência de quinhentismo, seiscentismo para o barroco, o arcadismo também foi chamado de setecentismo. Em homenagem ao local em que o movimento proliferou aqui no Brasil, Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, o movimento também é conhecido como Grupo Mineiro, Arcádia Mineira. E tem um nome geral, que não foi só no Brasil, em Portugal também foi assim, é neoclassicismo. Esse último nome é interessante, porque se você olhar neo do grego, novo, e classicismo é o movimento da literatura portuguesa, então, de certo modo, a literatura arcádica é um retorno ao classicismo português. Na sequência, vamos conhecer a obra que inaugurou o movimento aqui no Brasil. Chama-se Obras Poéticas, a data é 1768 e é um livro de poesias líricas e o autor é o Cláudio Manuel da Costa. Lembre que o Cláudio vai ser então uma espécie de poeta de transição entre o barroco e o arcadismo. Portanto, a literatura dele tem certos traços do barroco, como ainda a insistência nas antíteses, mas também tem já os traços da nova poética chamada arcadismo. Vamos fazer aquela ligação da literatura com a história. Qual é o painel histórico que você tem que lembrar sobre o arcadismo? Primeiro, lembre a origem do movimento, é a Itália e a França. O próprio nome arcadismo vem da palavra Arcádia, que na Grécia significava morada de pastores, mas não eram pastores quaisquer. Eram pastores que nas horas vagas cultivavam a poesia, E tem um movimento filosófico que vai funcionar como base de ideias para toda a literatura arcádica. É o movimento chamado Iluminismo, que é, na verdade, também as bases para a Revolução Francesa e as bases para a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. O ideal que se pregava na época, na literatura ou na pintura, era o famoso ideal de liberdade, que depois até culminou com a nossa independência. E no campo da evolução tecnológica é a época do emprego da energia a vapor, principalmente nas fábricas da Inglaterra. Já dissemos a você que a base das ideias do arcadismo vem dos filósofos do iluminismo. Então é hora de conhecer 3 deles que vão dar suporte para toda a poesia que nós vamos estudar. O Montesquieu pregava a independência dos 3 poderes. Olha uma coisa que até hoje se aplica na democracia, a eficiência do poder executivo, legislativo, judiciário, mas que um não interfira no outro, já era uma ideia defendida pelo Montesquieu. Ficou famoso do Montesquieu o Espírito das Leis, uma obra muito admirada na época. O outro filósofo do iluminismo é o Rousseau. Ele falava da sociedade baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo, que nada mais é do que as bases também da democracia. O Contrato Social é uma obra famosíssima do autor de que estamos tratando. E o terceiro filósofo importante nessa linha de ideias para o arcadismo é o Voltaire. Ele atacava o clero, o absolutismo e era defensor da liberdade de expressão. Olha, você que ainda hoje defende a liberdade de imprensa, de expressão, essas ideias são antigas e já estavam presentes na época do arcadismo e presentes no iluminismo francês.
As Cartas Filosóficas é uma obra do filósofo que tem admiração ou que é admirada até hoje. A situação brasileira na época do arcadismo era a seguinte: o Brasil continuava colônia de Portugal, mas lembre, é o último movimento da literatura ainda no período colonial ou no período do Brasil colônia. Houve a descoberta de ouro em Minas e sabe o que isso provocou em termos de cultura? É que o eixo cultural brasileiro deslocou-se do Nordeste, da Bahia, de Recife e foi para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, local onde estava a grana, naturalmente a política e, consequentemente, a cultura. Esse deslocamento de Bahia, Pernambuco para Minas Gerais, Rio de Janeiro, fortaleceu a sociedade urbana e, naturalmente, as consequências políticas você até prevê que foi a Inconfidência Mineira e logo depois a própria independência do Brasil. Todo movimento literário tem características e elas são fundamentais para você identificar textos. E quais são as características mestras do arcadismo? A primeira delas é a oposição ao barroco. Veja, o movimento nasceu pregando uma linguagem simples, mas veja bem, não é uma linguagem simples para os dias de hoje, uma linguagem simples em relação ao movimento anterior, que era o barroco. Pregavam também os versos sem rima, os famosos versos brancos, que foi só uma pregação na prática, pouca gente seguiu essa tendência. Mas aí eu já quero adiantar para você, há uma obra na literatura arcádica chamada O Uruguai, do Basílio da Gama, é um livro inteiro, todo ele composto em versos brancos. Pela primeira vez em toda a literatura valorizou-se a natureza. O próprio nome arcadismo, ligado à Arcádia, morada de pastores, naturalmente leva o poeta a valorizar o ambiente campestre, a falar de pastor, de ovelha, de cajado, de fonte, de riacho. Então, todo um cenário que nos leva à valorização da natureza. E a palavra pastoralismo, ligado a pastor, vai fazer parte das características do movimento e, naturalmente, fazer parte do vocabulário dos autores. Nessa linha de simplificação da linguagem em relação ao barroco, é importante notar algumas características presentes nos poemas do arcadismo. Uma delas é a ordem direta da frase. Como é que isso ocorre? O poeta tem aquele cuidado de colocar primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento verbal ou os adjuntos adverbiais. Eles também pregavam o verso sem rima, uma coisa ficou mais na pregação e menos na prática. A menor incidência de antíteses, mas você ainda encontra muitas contradições na poesia do Cláudio Manuel da Costa. Foi a época por excelência da poesia amorosa, ou seja, o poeta gosta da poesia lírico-amorosa e até faz poesia baseada em histórias verdadeiras. Época de pseudônimos era uma espécie de mania, cada poeta do arcadismo arranjava um nome falso e duas identidades. O camarada na vida real era advogado, era quase sempre essa a profissão dos poetas, mas na vida poética ele arranjava um pseudônimo, um nome que ele achava que lembrava algum pastor da Arcádia grega. E, naturalmente, ele arranja musas para inspirar sua poesia amorosa. Quando ele não tem a musa de verdade, ele termina inventando, fantasiando uma ou duas, para realmente ter motivo para produzir poesias. Um detalhe curioso é você saber a musa de cada poeta do arcadismo. Como é que isso funciona? É mais ou menos assim. Imagine que você lê um poema no dia de uma prova de vestibular e está lendo pela primeira vez, mas lá está o nome da Anísio e o nome da Eulina. Você associa imediatamente ao Cláudio Manuel da Costa. Ele então fazia poemas para duas mulheres, bem diferente dos homens de hoje, que quando elege uma musa, ficam com aquela musa a vida inteira. Ele já fazia poemas para duas, talvez com medo de uma ficar doente, e ele tem então a outra, para fazer poesia. Outra musa importante, famosa, popular na literatura brasileira é a Marília. Quem não se lembra da Marília de Dirceu, que é o nome da obra do Tomás Antônio Gonzaga? Aliás, sempre que se falar de arcadismo, você tem que lembrar o nome do poeta maior, é o Tomás Antônio Gonzaga,
e o pseudônimo dele, que é Dirceu, e a musa, que é a Marília. Uma terceira musa muito interessante é a Glaura, do Silva Alvarenga. Olha, sabe o que o Silva Alvarenga fez? Imitou um pouco o Tomás Antônio Gonzaga e fez todos os seus poemas para a Glaura. A Bárbara Eliodora é a musa do Alvarenga Peixoto e ficou até na história do Brasil. Pode ver que quando se fala da Inconfidência Mineira, do Alvarenga Peixoto, fala-se também da Bárbara Eliodora. Interessante é o destino. O Cláudio não se casou com a Anise nem com a Eulina, morreu na prisão sem se casar. O Tomás Antônio Gonzaga estava de casamento marcado com a Marília, foi exilado do Brasil e casou-se com outra mulher lá na África. O Silva Alvarenga estava noivo, tinha tomado até vitaminas, preparado para o casamento, e adivinha o que aconteceu? A noiva morreu e não houve então a união do Silva Alvarenga com a Glaura. E o casamento que deu certo foi do Alvarenga Peixoto com a Bárbara Eliodora. Nasceu uma filha de nome Ifigênia, tanto é que esse nome Ifigênia pode aparecer nos poemas do autor, e aí você considera como musa, mas não como namorada, era a filha do poeta. Olha, assim como as musas, tem muito valor para o nosso estudo literário que você saiba associar o nome do poeta ao pseudônimo. Era uma espécie de mania da época. De novo, não eram manias brasileiras, invenção dos poetas que aqui viveram e escreveram, mas coisas que vinham já das bases do arcadismo na Itália, na França e depois em Portugal. Então, Cláudio Manuel da Costa adotou o nome falso de Glouceste Saturnio. Esses nomes estranhos dizem que eles iam arranjá-los pesquisando a mitologia grega. O Tomás Antônio Gonzaga também usa pseudônimo e é talvez o pseudônimo mais popular. Ele é o Dirceu. Tanto é que a obra do autor, Marília de Dirceu, naturalmente o nome ou pseudônimo da musa e o pseudônimo do próprio poeta. O Basílio da Gama adotou o nome falso de Termindo Cipílio, né? Um poeta muito interessante que escreveu o livro O Uruguai. O Santa Rita Durão não adotou pseudônimo, é o único do arcadismo sem pseudônimo, porque o nome completo dele era Frei José de Santa Rita Durão e ele, na poesia, adotou só parte do nome Santa Rita Durão. Um parêntese, não é nome de mulher. Como ele assinava Santa Rita Durão, muita gente fica pensando que já é a participação da mulher na literatura, mas o nome completo era Frei José de Santa Rita Durão. E o Silva Alvarenga adotou o nome falso de Alcindo Palmireno. E o Alvarenga Peixoto adotou o nome falso de Eureste Fenício, né? Dei uma olhada novamente desses nomes, Glouceste Saturnio, Dirceu, Termindo Cipílio, Alcindo Palmireno, Eureste Fenício, todos são nomes muito estranhos, porque não coincidem com os nomes tradicionais do Brasil ou de Portugal, mas é porque havia mesmo essa intenção de arranjar esses nomes na mitologia grega. Um outro quadro interessante, muito didático para você que quer dominar o arcadismo, é saber os gêneros explorados no movimento. Dá para enxergar 3 gêneros, a poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica. E é importante, então, você colocar cada poeta, cada obra dentro de um gênero específico. Por exemplo, a poesia lírica no arcadismo foi explorada primeiro pelo Cláudio Manuel da Costa, no livro Obras Poéticas. Mas quem brilhou de verdade nesse gênero foi o Tomás Antônio Gonzaga, com a obra Marília de Dirceu. Depois o Silva Alvarenga fez poesia lírica com o livro Glaura e o Alvarenga Peixoto, poesias líricas no livro Obras Poéticas. Olha, uma coincidência interessante para você notar desde agora. O nome do livro do Cláudio Manuel da Costa é também o nome do livro do Alvarenga Peixoto. Foi só coincidência, não foi de propósito. É que a história do Alvarenga é meio triste e o livro Obras Poéticas foi uma homenagem póstuma que os amigos fizeram na época, porque antes de morrer, a obra do poeta foi queimada naquele episódio da Inconfidência Mineira. Então, olhando para o quadro, o que nós percebemos? Que o que predomina no arcadismo é a poesia lírica, tanto é que 4 autores fazem parte desse processo.
A poesia épica foi explorada por 3 autores, pelo Basílio da Gama, no famoso Uruguai, pelo Santa Rita Durão, na obra Caramuru, que envolve um pouco da história do Brasil, e Cláudio Manuel da Costa fez Vila Rica, uma espécie de homenagem à sua cidade natal. E um único poeta enveredou pelo gênero satírico foi o Tomás Antônio Gonzaga e as cartas chilenas. A poesia épica foi explorada por 3 autores no arcadismo. O Basílio da Gama, com o famoso Uruguai. Olha uma curiosidade. É um livro inteiro escrito em versos brancos, ou seja, em versos sem rima, que era uma das pregações do movimento. Com isso, Basílio da Gama ficou como o único poeta da época que fez poesia épica sem imitar os Lusíadas de Camões. O Santa Rita Durão escreveu o Caramuru, mas não aguentou. Imitou de verdade Camões, fez o livro todo rimado, dividido em estrofes, imitando aquela estrutura do livro Os Lusíadas. E o Cláudio Manuel da Costa compôs Vila Rica, também imitando o livro Os Lusíadas de Camões, com aquela estrutura fixa, que é bem tradicional na literatura portuguesa e contaminou a literatura brasileira. A poesia satírica foi explorada por um único autor, o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Cartas Chilenas. Olha um detalhe curioso com relação à poesia satírica. Se um texto ou uma questão de prova de vestibular falar de poeta satírico do século XVII, é o Gregório de Matos. Mas se falar de poesia satírica do século XVIII, aí é o Tomás Antônio Gonzaga. O interessante do Tomás é que ele é o maior poeta do período e olhe como ele já participa de 2 eventos, de 2 gêneros literários, a poesia lírico-amorosa e também a poesia satírica. Vamos conhecer a vida e a obra do Cláudio Manuel da Costa, o poeta que inaugurou o arcadismo em terra brasileira. De onde ele é? Ele é de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, e até escreveu um poema épico para homenagear a terra natal. Fez direito em Coimbra, interessante, quase todos os poetas da época, na hora de estudar direito, iam para a famosa Universidade de Coimbra, ainda é resquício do Brasil colonial. A Inconfidência Mineira é realmente o movimento de que o poeta participou e por conta dessa participação ele morreu na prisão. Dizem que ele se suicidou, outros não, afirmam que ele foi assassinado. A polêmica não é para a literatura, fica por conta da história. Ele tem fama de jurista famoso, ainda hoje os textos da área de direito elaborados pelo Cláudio Manuel da Costa têm valor. E claro, o suicídio na prisão levou o poeta a interromper a sua carreira de escritor. O que de verdade aparece em prova de vestibular com relação ao Cláudio Manuel da Costa é principalmente o fato de ter inaugurado o arcadismo no Brasil. Ninguém nega o talento do autor, só não dá para comparar com o talento do Tomás, que é o maior escritor do período. Então, o livro Obras Poéticas, publicado em 1768, é quem dá toda a fama para o Cláudio Manuel da Costa. Interessante lembrar esses dados técnicos que eu já apresentei para você. Interessante, o pseudônimo dele é o Gloucester Saturnio, as musas são 2, a Anise e a Eulina, o tipo de poesia, poesia lírico-amorosa e poesia épica, e a especialidade do autor. Ainda hoje ele é lembrado pelos sonetos que compôs na época do arcadismo. É muito importante que você consiga associar o poeta, no caso Cláudio Manuel da Costa, aos principais temas da sua poesia. Por exemplo, lendo principalmente os sonetos, que é a parte mais importante do que ele deixou, você vai encontrar o Amante Infeliz. Então é difícil encontrar um poema do Cláudio Manuel da Costa em que ele fale de felicidade. A temática número 1 é mesmo a infelicidade pelo amor não realizado. Outra coisa interessante é a tristeza da mudança das coisas em relação aos sentimentos. Então, muito condizente com a temática do Amante Infeliz é realmente esse aspecto de tristeza que permeia toda a sua poesia. E há um tipo de poesia muito clássica, muito presente em provas de literatura, que são os sonetos em que ele faz a oposição entre o Brasil
tratado como colônia e tratado como ambiente rústico, e a metrópole, Portugal, que para ele era terra já civilizada. Então esse tipo de coisa é interessante, mas com uma conclusão surpreendente. Entre o ambiente rústico brasileiro e o ambiente civilizado da Europa, o poeta prefere o ambiente rústico. Então, nesse particular, a poesia do Cláudio Manuel da Costa tem uma certa dose de brasilidade, embora o arcadismo ainda não seja considerado o movimento por excelência que vai exaltar o Brasil. E ele deixou somente 2 livros. O livro Obras Poéticas, que tem uma fama histórica porque inaugurou o arcadismo no Brasil, a data é famosa, 1768, é a poesia lírico-amorosa, e Vila Rica, que é o poema épico em que ele não escapou daquela tentação de seguir o modelo camuniano lá de Portugal. Vamos casar a teoria à prática. Nós já conhecemos a vida e também a obra do Cláudio Manuel da Costa, mas é preciso ler, é preciso conhecer de verdade pelo menos uma amostra do que ele fez. Então eu quero que você ouça e leia com cuidado um soneto chamado Destes Penhascos fez a natureza. Destes penhascos fez a natureza. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara. Contra meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei. Que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Gostou do poema do Cláudio Manuel da Costa? Primeiro, percebeu o que é um soneto? Lembra o que é um soneto? São 2 quartetos e 2 tercetos na ordem. Olha, depois de perceber que é soneto, a linguagem não é tão simples. Apesar de o arcadismo pregar simplicidade, em relação ao barroco, naturalmente, nós temos aí ainda as frases na ordem inversa e talvez o vocabulário não seja muito do dia a dia. É de se esperar porque o Cláudio é de transição entre o barroco e o arcadismo. Mas eu quero que você se concentre na primeira estrofe, no primeiro quarteto. Olhe como a palavra natureza rimou com a palavra dureza. Ambas são substantivos, portanto você está diante da rima pobre. E olhe como ele rimou cuidara, verbo, com criara, que também é verbo, mais uma rima pobre. Esses detalhes são técnicos e quanto mais você percebê-los, melhor. Outro detalhe, que não sei se você percebe sozinho, é a divisão de cada verso em sílabas métricas. Faça um teste. Se você pegar o menor verso de todos, você vai encontrar 10 sílabas. E se pegar o maior de todos, você percebe isso na tela ou na folha de papel, também teremos 10 sílabas métricas. Ou seja, é uma coisa da época, tanto no barroco quanto no arcadismo, principalmente nos sonetos, predominavam os versos decassílabos. Agora, a ideia é interessante, porque ele está dizendo que ele, Cláudio Manuel da Costa, nasceu num ambiente rochoso, num ambiente de penhas, portanto, num ambiente de montanhas, que é o ambiente de Minas Gerais. Mas ele confessa que ele tem alma terna e tem peito sem dureza, querendo dizer que a influência da natureza no íntimo do Cláudio não foi para valer, porque o camarada se emociona à toa, é sensível e vai por aí afora. Vamos olhar detalhe da segunda estrofe. Note então que ele diz que o amor é capaz de vencer os tigres. Portanto, olha a exaltação do amor, né? E ele então sugere que se o amor é capaz de vencer os tigres, claro que vai vencer também o coração do Cláudio Manuel da Costa. Mesmo tendo nascido num ambiente que sugere dureza, o amor foi um desafio que o venceu com facilidade. Vamos olhar a palavra empresa, que rima com a palavra fortaleza. Como as duas palavras têm a mesma classe gramatical, rima pobre. Lembram?
mas a palavra declara, que é verbo, rimou com rara, que é adjetivo, é a rima rica naturalmente. E novamente o desafio da métrica, não interessa em que ponto do poema você vai escolher um verso, se você contar com acerto às sílabas métricas, teremos o verso decassílabo. Vamos fazer comentários sobre o primeiro terceto. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Note que a palavra dano, substantivo, rima com a palavra engano, que também é substantivo. Naturalmente rima pobre, né? E brandura, que pertence ao primeiro terceto, naturalmente vai rimar com dura e com apura, que estão no segundo terceto. Essa intercalação é muito comum quando se trata desse tipo de poema, chamado soneto. Bem, no último terceto tem vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Se nós olharmos a composição do último terceto, é uma espécie de arremate em que ele até faz um alerta às penhas, às pedras, querendo dizer que se o amor é capaz de vencer tigres, se o amor é capaz de vencer qualquer coisa, que as penhas tomem cuidado porque elas próprias podem se apaixonar. Em termos de poesia, muito interessante esse alerta que o Cláudio Manuel da Costa faz às pedras, como se o amor fosse capaz de vencer tudo. E é só você imaginar pedras apaixonadas e você tem realmente alguma coisa no campo da poesia. Mas olhando para a palavra engano, que ficou na estrofe anterior, né? E que é substantivo, e agora rimando com tirano, né? Que é adjetivo, você tem uma rima rica. E olhando para brandura, que é substantivo, rimando com condição mais dura, que é adjetivo, rima rica, e olhando para apura, que é verbo, também rima rica. Eu não fiz um levantamento metódico, mas é bem interessante essa mistura que o Cláudio Manuel da Costa fez entre rimas pobres e rimas ricas para compor o seu soneto. Portanto, você teve aí uma amostra muito interessante da poesia do Cláudio Manuel da Costa, naquela modalidade que era a especialidade do autor, o soneto, uma forma fixa de poesia que foi cultivada desde o barroco, principalmente pelo Gregório de Matos, até o modernismo, por exemplo, na poesia do Vinícius de Moraes. Chegamos ao fim da aula de hoje, mas eu quero lembrar que outras aulas de literatura já estão à sua disposição. Basta acessar o portal da UEA, depois o link que remete ao pré-calouro e ali você terá desde o quinhentismo até a aula atual. Até a nossa próxima aula.